não faltam são vozes que ecoam sobre os quatro cantos da terra, mas no meio das muitas vozes, às vezes nós precisamos do silêncio para ouvir a única voz que penetra na nossa alma e que muda a nossa história, a voz que vem do trono dos céus e que o tempo todo está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o meu Espírito diz à igreja. E portanto é no meio da adversidade, é no meio dessa solidão, aparentemente deprimente, que Deus revela a sua voz, que Deus fala com Jacó, e nós precisamos reconhecer que Deus ainda fala, que Deus ainda se revela, que Deus ainda intervém na história, e que independentemente das circunstâncias, Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus soberano. A segunda grande verdade que aprendemos a partir dessa história de Jacó é que nunca estamos tão longe de Deus que não possamos ser achados por Ele. Deus sabe como nos achar. Por isso, desesperadamente, nós deveríamos depender somente de Deus. Desesperadamente, quando eu digo desesperadamente, é que não há outro caminho, outro meio pelo qual a história da igreja mude, o avivamento vem, as reformas vêm, a transformação vem sobre essa cultura e essa sociedade, a não ser por Deus. E aqui, meus queridos, Deus se revela perto de alguém que parece extremamente distante. O versículo 13 diz: perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Em outras palavras, você está muito distante de mim, Jacó, com todos os seus comportamentos morais e antiéticos. Você está muito distante, mas toda a distância que tem o teu pecado, o poder que tem o teu pecado para te separar de mim, mas tenho eu o poder de quebrar as barreiras do pecado e me aproximar de ti. Eu estou aqui perto de ti. A outra coisa, meus irmãos, é que às vezes a gente parece estar muito distante das promessas de Deus. Jacó mal sabia que o terreno sobre o qual o seu corpo estava deitado a descansar era exatamente a terra que Deus prometeu a Abraão e a Isaque. Às vezes a gente pensa que está muito longe das promessas de Deus, mas elas estão bem mais perto do que a gente pensa, porque Deus há muito tempo já nos encaminhou nessa direção e Ele está nos conduzindo exatamente para essa terra. Nós estamos vivendo uma época marcada pelo materialismo, uma época em que a igreja se esqueceu da sua escatologia. Parece que tudo que Deus tinha para a igreja, ela se encontra nesse foco de ouro. Não há perspectiva do céu, não há sonhos em relação à terra. Mas eu quero dizer que, por mais que pareça que nós estamos muito distantes dessas promessas, a promessa da terra prometida, que é a nova Jerusalém que desce do céu, ela pode estar mais perto da gente do que o que a gente pensa. Afinal de contas, o prato no final do Apocalipse está mais perto do que naqueles dias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por mais que Jacó achasse que nada ali tinha a ver com a história que Deus tinha construído com Isaque, com o próprio Abraão, agora Deus está dizendo: essa terra que você está deitado é a terra que eu dei para o teu pai e para o teu avô, e que há de ser também a tua terra, a terra que tua descendência. Amém? Como é que a gente olha para a nossa cidade? Como é que a gente olha para o nosso bairro? A gente olha para a terra que Deus tem nos dado, que do ponto de vista da missão precisa ser alcançada.
precisa ser conquistado. Essa é uma reflexão que precisamos fazer. Mas uma terceira questão ainda é que Deus dá, Deus renova e Deus cumpre suas promessas nos ambientes e através das pessoas mais improváveis humanamente na terra. Amém? Deus dá, renova e cumpre suas promessas nos ambientes mais improváveis através das pessoas mais inadequadas. Esse não é um ambiente adequado para Deus fazer valer suas promessas. No meio do deserto, no meio do nada, Jacó possivelmente não era um cara ideal, não era uma pessoa adequada para esse projeto de salvação, para esse projeto de trazer à existência a nação de Israel, da qual viria o Messias. Mas é através de Jacó que Deus vai fazer, sabe por quê? Porque na realidade Deus não conta com nenhum santo. Todo mundo que Deus levantou da história era pecador, como você e eu, como Jacó e como tantos outros. Mas o que esse texto quer nos mostrar é que Deus não está condicionado a essas dificuldades e impossibilidades humanas ou geográficas. Quando Filipe chegou para Natanael e disse assim: ó, achamos o Messias, ele recuou logo ao fator geográfico e disse: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Essa geografia não é favorável. O rei tem que vir de Jerusalém. Quando alguém olhou para Jesus e quis identificá-lo como Messias, não pode, ele é filho de carpinteiro. No entanto, a verdade é que Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Deus chama as fracas para confundir as fortes, para que a glória seja dele e para que ele seja eternamente louvado e adorado como Deus, que é Deus, e porque ele é Deus, ele faz como ele quer e através de quem ele quer. E aqui nesse texto, Deus está renovando suas promessas. Ele está dizendo: olha, essa terra está refletindo na terra. Foi a que eu dei para Jacó. E o pacto que eu fiz com Abraão e com Isaac, eu estou fazendo para você. Então Deus está levando adiante a promessa de que essa família vai ser uma bênção para todas as famílias. Amém? Vai ser uma bênção. Gosto de Gálatas, quando Paulo diz que não é os descendentes do plural, mas o descendente. E que o descendente, em última instância, não é Isaac, é Jesus Cristo. Ele é o descendente de Abraão. E é em Jesus que todos os povos da terra são abençoados. Ele é o Messias, ele é o Salvador do mundo. Mas eu queria trazer algumas questões de ordem prática para a nossa reflexão. E a primeira delas é o seguinte: nós precisamos aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Amém? Às vezes, quando a gente está na dificuldade, a gente não enxerga a oportunidade, mas a gente vai dar dificuldade uma justificativa para a gente murmurar, para a gente blasfemar, para a gente transferir os nossos fracassos para terceiros. Já está na dificuldade. O versículo 11 diz que Gerardo e que ele não tem nada a fazer e ele vai dormir. Mas aí, meus irmãos, ele precisa pelo menos um travesseiro. Parece que ele tinha o costume de dormir com travesseiro, mas ele não tem travesseiro. Bom, essa é a dificuldade. Mas ele vai fazer daquela dificuldade uma oportunidade. Sabe por quê? Ele vai pegar uma pedra e vai usar como travesseiro. Mas ele não apenas vai usar aquela pedra como travesseiro, ele vai usar aquela pedra como ponto de partida de um projeto. Porque
essa pedra eu vou fazer dela uma casa para Deus. O que é que nós podemos aprender? É que é do nada que Deus faz as coisas acontecerem. Não importa a dificuldade, não importa a dificuldade, Deus quer usar você e Deus quer fazer em você a partir daí mesmo. Só tem uma pedra, usa como travesseiro, é um desconforto, é fora da nossa zona de conforto, que Deus muitas vezes revela os seus milagres. Amém? Então é assim que ele chega para Noé e diz: você vai construir uma arca e ela vai ser a salvação da raça humana. É assim que ele chega para Moisés e diz: é com esse cajado que você vai enfrentar Faraó. É com ele que o mar vermelho vai se abrir. É com ele que a água vai jorrar no meio do deserto, lá da rocha. É assim que Deus faz. É a partir do nada que ele realmente transforma a água em vinho. É a partir de 5 pães e 2 peixes que ele dá de comer uma grande multidão. E nós, ministerialmente falando, e do ponto de vista familiar e pessoal, precisamos entender que tempos de dificuldades é tempo também de oportunidade. Porque é daí que Deus nos dá a graça da criatividade, é daí que os dons e os talentos brotam e a gente reinventa as coisas pelo poder e a graça de Deus. Amém? A segunda verdade que esse texto nos ensina como aprendizado dessa história de Jacó é que nós precisamos ver, meus filhos, que é possível ter sonhos excelentes, mesmo em meio a situações de pesadelo. Sonhos excelentes. Olha o ambiente que esse rapaz está, o contexto que ele está, as perspectivas que ele tem, são nenhums. Ele não tem nenhuma perspectiva. Ele está fugindo, ele é um foragido da vida. E qual é a perspectiva? Nesse meio do nada, o que é que vai sobrar? Pois é aí que ele dorme. Enquanto ele dorme, ele está mais para ter pesadelo, mas ele tem sonhos. E no sonho, Deus está presente. Nós precisamos resgatar a capacidade de sonhar. Nós precisamos redescobrir a capacidade de ter sonhos em Deus e sonhos dados por Deus. E quando estou falando disso, estou falando porque, se por um lado há um triunfalismo religioso nesse país, por outro lado há um pessimismo que está tomando conta do coração de muita gente. Mas eu gosto de Atos capítulo 2, porque diz que quando o Espírito Santo fosse derramado, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Deus queria falar que velhos tinham visão e também falar que jovens têm sonhos. Mas quando o Espírito de Deus atua, essa ordem natural, ela tem que ser natural. E então quem tem sonhos pela própria idade, jovem, idade a sonhar, passa a ter também visão. E quem tem visão, não tem apenas visão, passa a ter sonhos. E aqui eu olho para esse texto e encontro Jacó tem sonhos no meio de uma realidade, e sonhos que não poderiam surgir, mas surgem. E o melhor, esses sonhos apontam para projetos excelentes. Um projeto que dizia respeito, inclusive, a você e a mim. Porque, como eu disse, era um projeto que tinha a ver com a história da salvação. Eu vou fazer de você a nação que eu prometi para Abraão. E dali vieram 10 tribos. E daquelas 10 tribos veio Judá. E de Judá veio Jessé. E um dia Samuel foi enviado na casa de Jessé. E na casa de Jessé ele ungiu Davi. E com Davi, Deus fez uma aliança e disse: nunca faltará rei que se assente no seu trono. Passaram não sei quantas gerações. E aí, Jesus entrou em cena. E os outros olhavam e diziam: ali está o filho de Davi. Por que ele é o filho
filho de Davi? Porque é o cumprimento da aliança que Deus fez com Davi, o rei da cena, Jesus de Nazaré, o filho de Deus. Ora, o que estamos dizendo é que quando os sonhos são resultado do agir de Deus, eles desenvolvem projetos excelentes. Eles não são sonhos de consumo, eles não são sonhos de uma geração materialista, eles não são sonhos que têm implicações apenas para a realização profissional aqui na terra, mas são sonhos que apontam para o agir de Deus na história, trazendo salvação, promovendo avivamento, despertamento, movimento missionário, convertendo o coração de vidas, para que em tudo joelhos se dobrem, lábios confessem que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Finalmente, os sonhos transformam ideias ordinárias em projetos extraordinários. No versículo 18, ele lança a mão daquela pedra e ele diz: tendo se levantado já cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna sobre cujo topo e tomou azeite. Versículo 22. E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me conceder, certamente eu te darei. Eu quero chamar a atenção, porque aqui surge a primeira ideia de uma casa. Depois do tabernáculo do deserto. Depois do tabernáculo, Davi quis construir uma casa que Deus não deixou, mas Salomão levantou essa casa. Essa casa foi derribada pelos caldeus. Mas depois Deus levantou Esdras, levantou Neemias, e eles vieram e reconstruíram a casa. E quando essa casa foi levantada, aí os anciãos, aqueles que viram a beleza arquitetônica da casa construída por Salomão, choraram e lamentaram, porque a casa agora tinha um valor inferior. Mas aí Deus levantou o profeta Ageu, e ele disse: não chore, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E o texto, às vezes, é mal interpretado. Na realidade, Ageu não estava dizendo que a glória daquela casa era maior do que a de Salomão, porque era uma casa só. A segunda casa ainda estava por vir, e a glória da segunda casa é que seria maior do que a primeira. Essa ainda é a primeira, apenas passou por uma reforma, já que ela foi quase destruída. Mas o que é que Ageu estava dizendo? Quando Jesus aparece no capítulo 2 de João, ele diz: olha, vocês vão destruir o templo, e eu vou reerguer esse templo ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Aí eles disseram: não pode. Levamos 46 anos para reconstruir esse templo, e você disse que vai reconstruir, que vai derribar e reconstruir em 3 dias? Só que Jesus não estava falando mais em uma perspectiva de pedra, de tijolo, de madeira. Ele estava se referindo a ele. Ele era a segunda casa, que iria ser derribada lá na cruz do Calvário, mas que no domingo da ressurreição ela seria reconstruída. E essa casa era cheia de graça e de verdade. Essa casa era a plenitude do Deus vivo. E nessa, a glória era maior do que a primeira, porque Deus não habita em casas feitas por mãos dos homens, mas Deus se fez Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, se revelou. A glória dele era patente diante de todos. Mas, meus irmãos, Jesus voltou aos céus e enviou o Espírito Santo, e ele disse: eu estarei convosco